E então, dando curso ao vídeo anterior, porque eu pensei que estivesse gravando, aí não estava, mas vejamos. Parece que há uma tendência muito grande em nosso país de esconder determinados fatos, determinadas coisas, e que merecem ser analisadas. Inclusive, fazendo um paralelo com a política de hoje. A política de 1938, estávamos em uma ditadura, a ditadura Vargas. E havia que não é um movimento, mas havia pessoas criminosas que faziam o cangaceirismo no país e que muitas vezes tiveram cobertura de algumas autoridades. Isso ocorre, a gente está vendo e observando hoje, dia 21 de abril de 2023, a gente está vivendo uma política, mais ou menos, que foi delineada em outras épocas, lá na década de 30 do século passado. Então, o Virgulino, o Lampião, né, era um psicopata. E ele conseguia manipular as pessoas. Isso não é uma coisa desconhecida na história, nem do Brasil, nem de outros países. Mas quem estaria de acordo com o Virgulino, financiando o Virgulino, provocando distúrbios, inclusive maculando a imagem dos sertões do Nordeste do Brasil, e quem estava de acordo e sustentando de armas, colocando dentro de suas casas um criminoso, um psicopata, como era o Lampião, o Virgulino, o rei do cangaço. Então, essas coisas nós temos que atentar para a política da época. A política da época. Estávamos na ditadura Vargas, né? O Lampião, ele foi protagonista da própria história, falando mais sobre o Virgulino, o cangaceiro, que ele conseguia, ele era peça na história, foi peça na história, né? E passivo de ser estudado, porque o Virgulino, ele organizava os grupos, organizava-se. Ele não era um bandido social, ele era um bandido rural, inclusive porque naquela época, gente, as cidades eram pequenas, até as próprias capitais. Não tínhamos ainda indústria para alavancar a economia no país, e era uma economia uma economia onde os ruralistas, as pessoas, os fazendeiros, os coronéis, eles comandavam. Não é diferente de hoje, né? Temos aí o agronegócio, né? Que dá muito impulso à política. E o Virgulino, ele se prestou muito bem no papel de cangaceiro para fazer, digamos assim, para angariar dinheiro, armas, roubar, e ninguém, digamos, em Sergipe, no estado de Sergipe principalmente, ter pessoas que olhavam o Virgulino como se fosse um Dom Juan, uma pessoa da sociedade. Não, ele era um matador. Ele era um matador. Então, vamos a Angico. Angico é aquele alçapão, conforme nós já vimos, e tem lá ainda a grota. Era um lugar tenebroso, e o Virgulino foi para lá, amando-a, chamado-a porque ele quis. Ele estava ali, né? E com aqueles comparsas, né? Para fazer alguma coisa, né? Mas, no meu entendimento, o Virgulino, ele já estava realmente também naquela fase de decadência, se bem que tinha o apoio de pessoas importantes, mas ele estava numa fase decadente. E ele está justamente com o Luiz Pedro. O Luiz Pedro seria o indicado do Virgulino para suceder no cangaço. Caso ele fosse para algum lugar, ele deixasse ou morresse
ou em outro lugar, ele teria feito a escolha dele conforme a Dadá disse que era o Luiz Pedro, porque o Luiz Pedro era da confiança do Virgulino, não, mas ele tinha mais acesso ao Virgulino, inclusive naquele dia, 28 de julho do ano de 1938, ele estava junto do Virgulino. O Virgulino estava desequipado, segundo o Durval, que foi o entreguista, na marra, mas entregou onde estavam os cangaceiros, e o Virgulino estava, o rei do cangaço estava com o Luiz Pedro sozinho, naquele buraco ali, naquele alçapão, sem saída. Ele não teria por onde correr ou sair. Tanto que, o meu entendimento, o Luiz Pedro é o autor, né, do primeiro tiro na cabeça do Lampião, ficou muito obscuro porque não tinha ninguém ali fora, o Virgulino e o Luiz Pedro. Não sabe exatamente o que ocorreu ali naquele momento. O que foi que o Lampião ficou desequipado, desarmado, sabendo que as polícias andavam no encalço dele, ele não tinha mais como fazer, ele não tinha mais onde ficar, né? E, conforme eu digo, impossível que o Lampião fosse reconstruir ou construir ou constituir uma família. Impossível, um psicopata não faz isso. Ele teve uma única mulher no bando com ele, né? Mas o Virgulino, ele era uma pessoa que ele talvez ele nem confiasse na própria Maria, ele não confiava em ninguém, ele confiava nele, nas ações dele, nas armas, era no que ele confiava, mas ele não confiava em outras pessoas. Agora, ficou aquele momento único, talvez, com o Luiz Pedro sozinho naquela grota, e o Luiz Pedro aproveitou a oportunidade de dar cabo do Virgulino, ou com a autorização do Virgulino, porque o Virgulino estava desequipado, não tinha, a arma estava lá num canto, numa pedra, segundo o Panta de Godoy, e os que depois verificaram, disseram que era o Lampião, o Santo, né, Sandy, né? Ele não estava pronto, conforme ele sempre vivia 24 horas do dia, a vida inteira. Um psicopata está lutando pelo que ele quer, para saciar os desejos dele, não tenha dúvidas. E ele estava ali com o Luiz Pedro atira na cabeça do Virgulino, ou porque pegou a oportunidade, né? O Virgulino estava desequipado. O Luiz Pedro sai correndo com os embornais dele todos, ou dele e os de Lampião, não se sabe por quê. Dizem que o Mané Velho, quando atirou no Luiz Pedro, que matou o Luiz Pedro, quando ele vinha retornando para a grota, já havia escapulido e volta. Quando ele volta, ele é alvejado pelo Mané Velho. O Mané Velho era o Antônio Jacó, né? Antônio Velho, Mané Velho, Antônio Jacó, Mané Jacó, né? E o Mané Jacó rouba o ouro, o dinheiro, tudo que o Luiz Pedro tinha, que eles carregavam tudo consigo, né? E então fica rico, o Mané Velho fica rico, né? Agora, o Luiz Pedro volta com qual interesse? De morrer junto de Virgulino, ou interesse de terminar de matar o Virgulino, ou interesse de roubar, eu não creio, porque ele tinha muito ouro, muito dinheiro. Para que ele ia voltar? Gente, para que o Luiz Pedro iria voltar? Conforme eu já escutei as pessoas dizendo, para que o Luiz Pedro ia voltar? Se ele tinha muito dinheiro para sobreviver longe do cangaço do Virgulino, que ele já estava cansado do Virgulino, né? Então, o Luiz Pedro volta, agora já é alvejado, morto, e o Lampião é encontrado se batendo em cima de uma pedra pelo Panta de Godoy, que dá o tiro de misericórdia, né? Agora, o Virgulino, os bens do Virgulino, o que ele tinha de tanta fortuna, de tanto ouro, de tanto dinheiro, gente, né? Porque não se sabe que as pessoas que estavam ali fazendo aquele cerco às polícias ficaram milionárias, não se sabe disso, não. Na história não consta isso, que eles ficaram milionários. Que eu saiba, as volantes seguiram a sua vida de soldados, de tenentes, de coronéis, de capitães, tudo, mas tudo às custas do Estado, que não enriquece ninguém. Muito pelo contrário, quem está no Estado recebe o soldo, né? E recebe pelo seu trabalho.
em favor do Estado. É o que as polícias estavam fazendo ali para combater o Virgulino e que fizeram, né? Agora, o relatório do Coronel Lucena, porque o Coronel Lucena iria deixar sua assinatura reconhecida em cartório para enganar ao presidente da República. Por quê? Ele iria fazer isso, comprometer a vida dele, porque era ditadura, gente. Na era Vargas, a época que o Virgulino sumiu, né? Não sabe exatamente como foi, e ao mesmo tempo dá para se entender que foi ali um comparsa dele, não foi policial que matou ele. Ele foi morto por pessoa muito próxima dele, que isso não era incomum dentro do cangaço. Dentro do cangaço a gente tem que entender que os cangaceiros, eles matavam os próprios cangaceiros, porque era um comendo os outros, né? Então não tem por que ficar especulando tudo e ao mesmo tempo analisando, né? Analisando esse documento, que é um relatório que foi feito, inclusive, pelos estudantes da Faculdade de Direito de Recife, não foi feito por perito, tanto que foi uma peça interessante. Eu até comparei, assim, é uma peça que é muito floreada, palavras rebuscadas, porque, gente, é muito interessante como eles descreveram o espaço, né? O espaço, né? Eles fizeram uma coisa poética, né? Então, a peça aos próprios estudantes não parecia uma coisa que tivesse, assim, o formato, né? De uma antropologia, né? Da antropologia criminal, né? Aí, porque eles colocam, veja só, né? Tudo era monstruoso naquele local onde viviam Chico, né? Tudo era monstruoso, a terra, o ar escaldante, o céu reluzindo, o céu eles botaram com E, o céu, com O, aliás, né? No zinco das nuvens cinzentas e a piedade batendo desesperada à porta dos corações e sem poder entrar porque vinha com a máscara de bandido. Vejam como é interessante a peça que foi escrita por alunos, né? Não foi pelos professores, né? Dispensaram os professores e levaram os alunos para fazer aquele relatório, como eles consideraram, a caravana, né, para estudar e falar sobre o cangaço. Por isso que a coisa ficou obscura, né? Porque os estudantes eles não tinham ainda a capacidade, entre aspas, né? Não subestimando, mas eles não tinham de investigar, e eles também não eram investigadores, eles eram alunos do curso de Direito, né? E fica aí as considerações sobre o relatório do Coronel Lucena, que era o maior, assim, hierarquicamente, que o João Bezerra, né? Maior que o João Bezerra, né? E que ele precisava desse documento para enviar para aqui o governador de Pernambuco, que era Agamenon Magalhães, e posteriormente esse relatório seguiria para o presidente da República, Getúlio Vargas. Ditador, gente, ditador, né? Então, o Coronel Lucena não ia se arriscar assinando e reconhecendo a firma, tanto que ele reconheceu a firma. Por quê? Porque deu força, né, àquele documento dos alunos que datilografaram, né? Certamente os alunos fizeram as anotações e foi tudo datilografado, levado a cartório e reconhecido a firma do Coronel Lucena para justificar o sumiço de Lampião, a morte do Lampião.